Olá, como vai? Boa noite. Patos de Minas bate novo recorde negativo e registra maior número de internados nesta pandemia. O município continua sem leitos para tratar doentes. Sistema opera com ocupação além do limite. Em um único boletim, 10 mortes e mais 184 novos casos. E mais. Minas Gerais confirma primeiro caso de reinfecção por coronavírus e também a primeira morte de criança por síndrome inflamatória associada à Covid. Coromandel mantém decreto com medidas mais restritivas. Em Patos de Minas, comitê se reúne, mas não chega à conclusão sobre rumos do decreto. Depois de impasse, doações no hospital de campanha continuam. O presidente Olegário assina a proposta da Frente Nacional de Prefeitos para a compra de vacinas contra a Covid-19. E veja ainda. Com 90% das apurações realizadas, a Prefeitura de Patos de Minas já demitiu 18 servidores municipais por recebimento irregular do auxílio emergencial. Lotes sujos incomodam moradores no Jardim Vitória. O RT ajusta a equipe para enfrentar o Uberlândia nesta quarta-feira. Tem análise da notícia e mais informações a partir de agora no NTV News. Uma reunião para discutir sobre os rumos do decreto de Patos de Minas foi realizada nesta segunda-feira, aliás, nesta terça-feira, mas depois de 3 horas, nenhuma decisão. O decreto termina na quinta-feira e Patos de Minas ainda enfrenta colapso na saúde. O Rafael Ribeiro tem mais informações. Aconteceu uma reunião, inclusive, do Comitê de Combate à Covid-19 junto com a Prefeitura. Assuntos não foram inteiramente revelados. Já no dia 4 vence esse atual decreto e pode ser emitido um novo decreto, se abre ou não alguns setores não essenciais. Vou conversar com a Ana Rodrigues, ela é diretora de comunicação da Prefeitura, que vai falar um pouco sobre essa reunião. A reunião em si não pode ser divulgada muitas informações, né? Exatamente. Essa reunião ela é mais uma discussão, né, entre os setores da sociedade que compõem o comitê, para ver quais medidas podem ser tomadas, de acordo com os dados epidemiológicos que foram apresentados também, e quais serão essas novas decisões. Agora, o que dá para falar? Porque a gente viu que participou dessa reunião a secretária de saúde também, pessoas que trabalham no HC, como a doutora Sara Tatiana, que está desde o começo aí da pandemia. Para traçar estratégias caso haja alguma flexibilização? Exatamente. O comitê tem esse papel, né, na prefeitura, na sociedade, de traçar juntos essas estratégias com representantes de vários setores, tanto do setor de saúde quanto também do comércio, enfim, setores que têm interesse, né, no funcionamento pleno da cidade, mas garantindo a segurança e a vida das pessoas. Sempre tem uma análise com relação à saúde e reabertura. A gente sabe que está havendo muitas restrições aí nas cidades da região, mas dentro dessa análise vocês conversam muito. Inclusive, em outra oportunidade, vocês vão estar reunindo de novo para falar a respeito desse assunto, até porque tem pressão para todos os lados, né? Exatamente, são muitos interesses, nós entendemos que vidas, né, famílias dependem do trabalho, mas também é nosso dever garantir a segurança, né, o cumprimento dos protocolos sanitários, para que essas atividades possam ser retomadas de forma segura e que a vida das pessoas principalmente seja preservada e que esse momento que a gente passa, ele passe, né, o quanto antes. Esse decreto, se ele vai continuar ou não atual, ou vai ter alguma mudança, ele deve ser anunciado de forma antecipada para que o comerciante ele se ajeite a sua vida, ou ele deve ser emitido no dia 4, por exemplo? Eu não consigo te responder isso, porque é um assunto que ainda está em discussão pelo comitê e não há uma decisão. Obrigado, Ana, então, pelas informações. É o que a Prefeitura pode dar de informações até o momento, porque é uma reunião fechada. Então a gente vai aguardar, então, essa próxima reunião. Vamos acompanhar para saber os desdobramentos a respeito desse novo decreto, que já deve ser emitido até o dia 4, é quando vence o atual decreto de lockdown, na verdade, medidas mais restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus.
As aulas na rede pública de ensino recomeçam na próxima segunda-feira. Entretanto, as teleaulas só serão transmitidas a partir do dia 15 de março, inclusive aqui pela NTV. A Secretaria de Estado da Educação anunciou que haverá aulas de reforço e nova ferramenta de interação entre alunos e professores. Apesar de apresentar protocolos de volta às aulas presenciais para macro-regiões nas ondas amarela e verde, por enquanto o retorno será remoto. Não há data para atividades com alunos nas escolas. Entre os dias 8 e 12 de março, as unidades vão se dedicar a atividades de acolhimento aos estudantes. As teleaulas começam em 15 de março e serão transmitidas na região pela NTV. Uma das novidades é com relação aos planos de estudos tutorados. O PET, o Plano de Estudo Tutorado, passa a ser bimestral. Nós tivemos o PET mensal no ano passado. Trouxemos também conteúdos inéditos e ampliados. A cada ciclo, Juliana, a gente consegue implantar melhorias. Ele já está disponível a partir de amanhã aos professores e aos alunos no nosso site. Também será implantado reforço escolar e utilização de ferramenta pela internet para permitir a interação entre alunos e professores por vídeo. Nesse Google Sala de Aula, o professor poderá disponibilizar material online aos seus alunos e ter uma interação em vídeo com esses estudantes também, o que era uma grande demanda da rede. A gente está com um processo de formação bastante importante, as formações já estão disponíveis no nosso site. É uma ferramenta bem intuitiva, mas que a gente teve todo o cuidado também de prover formação a partir do dia 31 de março, de um reforço escolar para 100 mil estudantes da nossa rede. Essa ação será muito focada naqueles estudantes que tiveram pendência de entrega de plano de estudos tutorado do ano passado e um baixo desempenho naquela avaliação período. O foco vai ser língua portuguesa e matemática, e temos as turmas agora criadas para 6º, 9º ano dos anos finais e os 3 anos do ensino. Os egressos do 3º ano do ensino médio que se sentirem prejudicados também vão poder participar dessa aula de reforço. A Secretaria de Educação de Minas também criou o Prêmio Escola Transformação, que vai destinar 90 milhões de reais para escolas que apresentarem bom desempenho, tanto de gestão quanto de aprendizado do aluno. A seguir, a gente mostra o trabalho da Copasa para identificar redes irregulares de esgoto, e lotes sujos incomodam moradores do Jardim Vitória. Nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionado para realizar buscas na represa Norida Vieira, fica na zona rural de Lagoa Formosa. Francisco Nunes da Silva, de 55 anos, morreu ao tentar atravessar a represa. Com roupas de mergulho, militares do Corpo de Bombeiros realizaram buscas durante a tarde e no início da noite desta segunda-feira localizaram o corpo a cerca de 3 metros de profundidade e a 80 metros da margem. O corpo do homem de 60 anos foi levado para o IML. Na represa Norida Vieira, há placa que proíbe a prática de natação no local. O Francisco tem 55 anos. As reclamações de lotes vagos e descuidados são frequentes em Patos de Minas. Os vizinhos a esses locais reclamam e dizem que não dá para conviver com os animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. Mato Alto em Patos de Minas é sinônimo de risco para a população. Já foram vários os bairros em que fomos convocados a relatar as queixas dos moradores. Na última semana de fevereiro, estivemos no bairro Várzea, onde a moradora cobrava manutenção para um lote vago ao lado da casa dela. No bairro Ipanema, a situação se repete. São vários os locais abandonados e totalmente descuidados. Mas dessa vez a reclamação partiu das moradoras do bairro Jardim Vitória. Segundo elas, a quantidade de lotes vagos e sem o menor cuidado tem causado problemas. Bicho, escorpião, igual a gente encontrou na casa da vizinha aqui, cobra, A gente já encontrou vários aqui entrando para dentro de casa, Dentro de casa também. Tá assustando a gente, Como se diz, é o aparecimento de muitos bichos, Igual lá em casa mesmo, ontem apareceu um escorpião, já apareceu uma cobra
Aí é muito complicado, porque a gente tem cachorro, né? Muitos têm criança, né? E as pessoas estão depositando muitos materiais, entulhos, nos lotes. O lote aqui, ó, a gente está vigiando, mas não tem jeito, porque eles jogaram sofá velho ali, telha velha ali, isso junta muito bicho, né? Esse lote aqui, virando a minha casa ali, você tá lá quietinha na varanda, é bicho voando, é escorpião andando. A Luciana já encontrou o escorpião na casa dela e fica preocupada com a família. Todas ficam. A Leila também reclama que nunca houve um mutirão de limpeza no bairro feito pela prefeitura. Que nunca teve um mutirão de limpeza, igual todos os outros bairros já teve mutirão de limpeza, aqui nunca teve. Fizeram lá em cima no À Vista só, mas aqui nunca teve, mais nada. Outro problema grande é os construtores. Eles vêm construir as casas e vão embora e deixam o lixo todo para trás, eles não alugam. Telecaçamba, em hora nenhuma. Eles põem os contêineres lá, mas telecaçamba é nada. Eles arrumam um lugar de estar jogando entulho. Entendeu? Onde fica igual jogaram entulho aqui, jogam o entulho lá perto da mata. Conforme explicado pela assessoria de comunicação do município, em outras queixas, a responsabilidade de manter o lote limpo é do proprietário e ao executivo cabe apenas a notificação. Em caso de denúncias e solicitações de limpeza, o morador deve formalizar o pedido pelos canais de atendimento munido de endereço completo do local com número de referência do lote. Mas a Leila, por exemplo, já notificou o órgão conforme orientado, mas segundo ela, nada foi feito. A gente faz a contabilidade dos lotes aí, tudo, fala rua por rua quantos lotes tem, notifica, pede notificação. Não tem. Se tem, o que vai queima, taca fogo, entendeu? Assim que fala, notificou, eles vão tacar fogo. Diante das dificuldades para conseguir que os locais sejam cuidados pelos seus devidos proprietários, as mulheres clamam por ajuda. Eu quero pedir mais atenção à prefeitura com esse bairro aqui, fazer um mutirão de limpeza, pedir quem é o responsável por esses coisas aqui, ó, os passeios de beirada da fazenda, para estar limpando. O nosso bairro é lindo, os vizinhos são ótimos, maravilhosos. É um bairro maravilhoso de morar, mas isso está afetando demais a população. Tem criança, eu tenho uma aí, entendeu? Tem cachorrinho, né, igual o dela ali, ó. Ela viu o escorpião, porque a cachorrinha estava latindo, ela foi ver. Né, a cachorrinha estava lá se debatendo com ele tentando pular nela. Que venha limpar, né? Dar uma limpeza aqui pra gente, porque tá muito difícil. Mais fiscalização, ouvir mais as nossas reclamações, porque nós não estamos sendo ouvidos. Esse problema é na cidade inteira. Falta mesmo uma maior fiscalização para cobrar dos proprietários desses lotes. E a Copasa promoveu no ano passado a Operação Caça-Esgoto. Foram mobilizados 26 funcionários para identificar ligações irregulares feitas nas redes coletoras e, como consequência, contribuir para a preservação ambiental. Uma estação de tratamento de esgoto proporciona inúmeros benefícios ao município. Tanto é que é um serviço incluído no que chamamos de saneamento básico. Garante, lógico, né, condições mais seguras, né, para o lançamento final desse esgoto já tratado, né, mantendo, né, preservando as condições próximas, né, dos originais aí nos pontos de disposição final, né, que, via de regra, né, ou na maioria das vezes, os lançamentos são realizados em mananciais, né. A gente garante, preserva, né, as condições naturais desses ecossistemas, né, que a gente já é sabido, né, são indispensáveis, né, para manutenção, né, para nossa dinâmica, né, do planeta e da forma como a sociedade está estruturada, né. Então, se nós somos totalmente dependentes, né, de um ecossistema equilibrado, né, seja para fazer a disposição final como o básico, né, que é para o abastecimento, né, para ter os mananciais como fonte de captação da água bruta. Além de auxiliar no desenvolvimento econômico e social de uma comunidade, ajuda também na preservação dos recursos naturais. Ele age, sim, como algo que vai proteger, né, então ele vai minimizar, né, o impacto naqueles locais de lançamento. Então a gente convive, né, até na nossa região com cidades que ainda não têm o esgotamento sanitário, e a situação dos mananciais de lançamento é extremamente triste.
né? Então a gente acaba tendo realmente aí os níveis de contaminação, podendo evoluir inclusive para poluição, né? E nesses locais, né, há uma perda significativa, né, de fauna, de flora, sem contar o impacto também para a coletividade, né, que são locais que podem estar associados, né, seja a montante, seja a jusante, a também a água de abastecimento. Então você torna a qualidade, né, de uma forma geral bem prejudicada. A Copasa realizou no segundo semestre de 2020 a Operação Caça-Esgoto, cujos trabalhos foram mais intensificados na Rua Ana de Oliveira, no Córrego do Monjolo e na Avenida Padre Almir. Mas é um trabalho rotineiro que é feito sempre que há equipe disponível e que contribui para a preservação do meio ambiente. É um trabalho que a gente realiza para identificar e corrigir e eliminar lançamentos de água pluvial na rede coletora de esgoto e também de esgoto na rede de drenagem pluvial da cidade. Que foi feito de maneira mais intensa, de maneira mais acentuada aqui na Avenida Padre Almir, porque havia grandes lançamentos de esgoto no canal que passa aqui abaixo da Avenida Padre Almir. Então a gente trabalhou de maneira mais intensa, mais focada nessa avenida, a partir ali da Avenida Paracatu até aqui próximo ao Fórum. E conseguimos bastante êxito, conseguimos eliminar aqui em torno de 30 a 35 litros de esgoto por segundo, que é lançado in natura no canal, no córrego e, consequentemente, no rio. Mas não são apenas operações. Diariamente, a Copasa também realiza ações de combate a redes clandestinas de esgoto e que, porventura, sejam despejadas em locais irregulares, com inspeções em PVs, postos de visita, que são instalações estratégicas por onde se tem acesso às redes de serviços subterrâneos, como o de esgoto. A gente fez as inspeções nos PVs, na própria galeria, e conseguimos identificar esses lançamentos. Tínhamos grandes lançamentos aqui que vinham da rua Joaquim das Chagas, que desaguava aqui no canal da Padre Almir. Nós conseguimos identificar isso com inspeções nos PVs. E também nós temos uma câmera que consegue adentrar a rede, a galeria, e consegue filmar o interior da rede e identificar pontos onde há esses lançamentos. Além disso, é feito também um trabalho preventivo na cidade. A manutenção preventiva é basicamente lavação de redes. A gente tem um caminhão, que é um hidrojateador, a mangueira adentra a rede e consegue lavar, eliminar a sujeira para evitar posteriores entupimentos e extravasamento de esgoto na via. E a população também pode auxiliar no combate às ligações irregulares e uso inadequado das redes de esgoto, por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela companhia para receber denúncias e solicitações. Basicamente, quando da construção dos imóveis, não conectar a drenagem pluvial do interior do imóvel na rede de esgoto. E o contrário, não conectar a rede de esgoto na galeria de drenagem pluvial. E nos denunciando, nos avisando de onde já existem essas conexões, onde está havendo esses lançamentos irregulares, para que a gente possa identificar. Porque não dá para a gente saber, na maioria dessas conexões, desses lançamentos, é no interior dos imóveis. E a gente, na maioria das vezes, nem tem acesso para isso. A população pode ajudar bastante, nos avisando, denunciando, e a gente faz esse trabalho e vai lá e elimina esses lançamentos clandestinos irregulares. Em instantes, depois de impasse, doações no hospital de campanha continuam. E futebol! Depois de estrear com derrota, o RT busca 3 pontos contra o Uberlândia. Na semana passada, nós mostramos a ação de um grupo de voluntários que realiza doações de alimentos e cobertores no hospital de campanha em Patos de Minas. Mas uma discordância dentro da Secretaria Municipal de Saúde, por pouco, não encerrou o ato. O grupo de voluntárias começou com as doações no último dia 15 de fevereiro. A ideia era auxiliar profissionais da linha de frente do hospital de campanha, bem como pacientes internados, com alimentação e cobertores. Mas uma ação que poderia ser bem vista na cidade gerou uma repercussão negativa, o que fez com que a prefeitura emitisse uma nota oficial a respeito do fato.
O texto esclarecia que não faltavam cobertores e nem alimentos no hospital de campanha e que a unidade não precisava das doações. Abaixo, incluía ainda que a doação de alimentos não era recomendada aos pacientes em observação, por haver risco de contaminação. Diante do fato, o grupo precisou se reunir junto ao executivo para esclarecer a situação, uma vez que pretendiam continuar com a ajuda. Então, nós encaramos aquela realidade como algo que poderia, acontecer, porque repercutiu, a mensagem realmente, ela viralizou na internet. Então nós encaramos aquela realidade ali com paz e tranquilidade, porque o intuito realmente foi contribuir, somar mais uma vez. E como o nosso objetivo era uma doação rápida, um ajuntamento rápido, esse objetivo foi cumprido. Quanto à nota que saiu, já foi esclarecido, nós conversamos com toda a equipe de comunicação, com o senhor prefeito, e nós entendemos que foi somente um desencontro de comunicação. Está tudo conversado e acertado e estamos aqui, continuando o trabalho. Além disso, após a divulgação da iniciativa do grupo de voluntárias, outras pessoas e empresas decidiram ajudar também. E a equipe cresceu tanto que já é possível levar as doações e os alimentos mais de uma vez durante a semana. Essa ação não foi paralisada e não será, muito pelo contrário, ela foi fortalecida, outros voluntários somaram conosco e nós vamos continuar com muita alegria, com muito prazer, com o mesmo amor que nós começamos. Na primeira semana nós começamos vindo só à noite, depois nós passamos manhã e noite. Hoje, principalmente devido à contribuição da sociedade, nós viemos 3 vezes, Então, assim, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Grupo de Oração Mulheres de Flores e Aço, que abraçou a causa, a todas as famílias, grupo de amigos, empresas. Foram muitas pessoas que nos procurou, porque aplaudiram a ação e quiseram contribuir, Então, toda contribuição é muito bem-vinda. Nós estamos aqui para somar e para fazer aquilo que é possível, E quando nós temos essa união de forças, o trabalho sai maravilhoso como tem sido. A gente tem tido uma resposta muito positiva da parte, principalmente das pessoas que estão aqui dentro. E que continue esse trabalho, viu? E futebol, a URT estreou com derrota no Campeonato Mineiro, mas espera conquistar os primeiros 3 pontos em casa nesta quarta-feira. A veterana enfrenta o Uberlândia e treinou nesta terça-feira, viu? A estreia no Campeonato Mineiro, temporada 2021, foi com derrota para o time da URT. O elenco perdeu por 3-0 para o Galo, em jogo no Mineirão. A equipe reconhece que seria uma partida difícil. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, Se tratar de uma das melhores equipes do Brasil, dos melhores plantel do Brasil. O que a gente tem que levar em conta é que nossa preparação foi curta, mas foi intensa, Nós formamos um time em 45 dias para enfrentar essa equipe. Mas tirar os proveitos, as coisas boas que a gente fez lá, melhorar o que tem que ser melhorado. Nós tivemos esses imprevistos com relação aos amistosos, Tivemos só um, então quer dizer, fizemos 2 jogos até agora. Esse jogo do Atlético foi um jogo importante, um campo de observação importante. E o campeonato, na verdade, para nós, começa agora, na quarta-feira. Eu acho que dificilmente algum time vai conquistar pontos com o Atlético, é um timaço, realmente um time muito bem treinado, tem o dedo do Sampaoli ali. E nós fomos muito bem até os 26 minutos, depois jogamos com muita bravura, o resultado não veio. Foram poucos dias até o segundo jogo, que acontece em casa contra o Uberlândia. Mas a equipe pôde conversar ao longo dos dias que se seguiram e treinar com o técnico para alinhar as estratégias de campo. O jogo do Atlético é um jogo assim, diferente do que vai acontecer no jogo contra o Uberlândia. O jogo do Uberlândia é mais o jogo do Nair. Então nós temos uma base assim. O time do Uberlândia é um tipo de jogo muito parecido com o que o Nair fez com a gente, entendeu? No amistoso, que foi muito bom, time muito aguerrido, inclusive parece estar em primeiro lugar lá do campeonato, lá, o Candango. Então a gente vai usar um pouco daquilo que aconteceu no jogo, já estamos com todo o material do Uberlândia e definir o time para que a gente possa fazer um grande jogo. É um clássico, a gente sabe que todo clássico não tem só questão técnica e tática, tem a questão do espírito, da rivalidade, e a gente vai passar isso tudo para os jogadores. É lógico que queríamos ter mais tempo para trabalhar, o professor ajeitar, um tempo melhor de descanso, mas é assim, a gente está preparado para isso, fizemos uma pré-temporada boa, bastante intensa, então a gente agora é descansar,
ver o que o professor tem que passar para a gente aqui, os detalhes, para a gente conseguir uma grande vitória aqui na quarta-feira. Apenas um jogador está no departamento médico. Quanto à escalação, segundo o treinador, as alterações ocorrem conforme necessidade e desempenho da equipe. A escalação é sempre a última que sai, entendeu? Porque em função do que a gente pega de informação do adversário, que a gente coloca o time. Então a gente leva 20 jogadores para concentração exatamente para isso. Todos estão preparados para jogar e aquele que encaixar melhor do que a gente acha dentro do que o nosso analista de desempenho passou do Uberlândia é o que vão jogar. A URT volta a campo nesta quarta-feira no Zama Maciel às 8 da noite, quando enfrenta o Uberlândia. Devido à pandemia, a partida ainda será sem a presença do público, o que de fato aumenta a responsabilidade do time. É lógico que queríamos a presença do torcedor aqui, que ajuda bastante, mas o empenho não vai faltar, a dedicação não vai faltar, e a gente espera fazer um grande jogo aqui e trazer a vitória para eles e alegrar a cidade de Patos de Minas. Mas por enquanto não dá para ter torcida. Boa sorte à veterana. Na sequência tem análise da notícia. Patos de Minas bate novo recorde negativo e registra maior número de internados nesta pandemia. Em um único boletim, mais 10 mortes e 184 novos casos. Minas Gerais confirma primeiro caso de reinfecção por coronavírus e também a primeira morte de criança por síndrome inflamatória associada à Covid. E com 90% das apurações realizadas, a Prefeitura de Patos de Minas já demitiu 18 servidores por recebimento irregular do auxílio emergencial. – 90% dos recebimentos irregulares do auxílio emergencial por servidores de Patos de Minas já foram apurados. Ao todo, foram consultados 3.527 agentes públicos que estavam na folha de pagamento de julho de 2020, quando foi instaurada a comissão especial. A partir dos dados do Dataprev, foram encontrados 272 trabalhadores que receberam o auxílio emergencial. Entre os servidores, a maioria é contratado. Ainda efetivos, estagiários, comissionado, designado e com mandatos eletivos. Todos foram investigados individualmente segundo a Corregedoria Geral do município. Ao serem notificados, os agentes públicos tiveram a oportunidade de apresentar defesa escrita, junto com documentações que comprovassem, por exemplo, inscrição no CAD único ou Bolsa Família, boletim de ocorrência no caso de fraude, dentre outras. Até agora, 90% dos casos dos 272 servidores de Patos de Minas foram analisados e 18 agentes públicos demitidos. E nos casos em que foram constatados recebimentos indevidos, os valores do auxílio emergencial foram devolvidos aos cofres da União. Ao meu lado, agora no Análise da Notícia, Gui Boaventura. Oi, Gui. Prazer estar ao seu lado nesta terça-feira. Prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo bem. Ô Gui, sobre essa questão que vemos aí do auxílio emergencial, a gente sabe também que muita gente que recebeu irregularmente vai ter que devolver o dinheiro, já que vai passar aí pelo crivo do fisco. Esse é um assunto que eu não tenho pena. Eu acho que a pessoa que comete um crime desse, principalmente servidor público, porque pressupõe-se que o servidor público tem informação privilegiada, pode ter uma formação de quadrilha, né, para praticar o crime, para executar o crime junto com mais pessoas. E não tem perdão, né? Quem comete um crime desse tem que devolver o dinheiro e tem que ir preso, tem que ir para a cadeia. Não tem outra explicação, Ludmila. Pelo menos é o que a gente esperava, que houvesse esse tipo de punição até para servir de exemplo. Exatamente. Não tem. Né? Não vai preso, vai ter que devolver o dinheiro, vai processado, pode perder o cargo, aqui deve perder o cargo aqui em Patos de Minas, em outras cidades também do Brasil, mas eu acho que é muito pouco. É muito pouco. Isso é a mesma coisa de uma autoridade policial quando comete um crime. Ele é conhecedor da lei. Se ele comete um crime, tem todo o preparo
para combater o crime, ele comete o crime, a punição para ele tinha que ser no mínimo dobrada. E só falando da Receita Federal, não tem como dobrar a receita, porque o órgão já sabe exatamente aqueles contribuintes que receberam irregularmente o auxílio emergencial por conta até dos próprios rendimentos tributáveis. Então, não adianta querer esconder, porque o fisco já sabe. Golpe e sonegação no Brasil hoje só se o governo não quiser pegar. Porque hoje o governo tem todas as informações, tem a vida de todas as pessoas nas mãos, através da Receita Estadual, através da Receita Federal, e de vez em quando ela desencadeia aí uma operação e consegue punir muita gente aí. Então hoje, com esse tanto de informação e com essa tal de internet, acabou essa mamata. Acabou, todo mundo é fiscal. E olha só, Gui, a partir de hoje entrou em vigor um novo decreto em Coromandel. As barreiras sanitárias, a lei seca, a restrição na circulação das pessoas continuam. Sem leitos, Coromandel continua enviando pacientes a outras cidades mineiras para receber tratamento. Nesta terça-feira, até 8 de março, um novo decreto está em vigor. Entre as restrições previstas, a proibição de realização de atividades físicas em espaços públicos, toque de recolher entre 8 da noite e 5 da madrugada, exceto em caso de acesso a serviços essenciais e com comprovação. A lei seca está mantida, venda de bebida alcoólica está proibida. O uso de máscara é obrigatório. Se descumprir, a pessoa será multada em R$200. As barreiras sanitárias continuam. Só saem ou entram em Coromandel pessoas com motivos justificados. Os serviços essenciais devem obedecer horários de funcionamento, senão serão notificados e, em caso de reincidência, a multa é de R$2.000. Persistindo, o estabelecimento fecha por 15 dias e pode até ter o alvará cassado. Gui, por enquanto, o Patos de Minas ainda não sabe se vai manter o decreto que termina na quinta-feira, se um novo será baixado. Reunião foi realizada nesta terça-feira para tentar chegar a um acordo do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, mas por enquanto não há novidade. Os prefeitos da região também estão reunidos neste momento da Associação da Amapar, para justamente discutir se elaboram alguma medida em conjunto com relação ao enfrentamento à pandemia, até porque a região continua vivendo momentos muito difíceis. Se for tomada uma decisão solo por cada município, não vai surtir tanto efeito. É preciso que se tome uma decisão em conjunto. A região, o problema não é de Patos, de Lagoa, de Presidente Olegário, de Coromandel ou de Patrocínio. O problema é da região, do Alto Paranaíba, do Noroeste de Minas, parte do Centro-Oeste, Ludmila, que tem problemas sérios também. Agora tem crescido muito também lá o nível de contágio, e o Triângulo Mineiro, que está vivendo um momento extremamente delicado. Então, é preciso que essa região, que esses prefeitos falem, que haja a participação aí dessas associações, da Amapá, da Aminor, da Anvap, todas essas associações se falarem para tomar uma decisão que seja uma decisão unificada para toda a região, ou pelo menos parecida entre os municípios. Porque não adianta nada se Lagoa Formosa toma uma decisão, Patos não toma, ela fica sem efeito, né, para a cidade. Foi o que aconteceu ali quando o Patos tomou a medida do decreto, algumas cidades não tomaram, ficou aquele desequilíbrio. Algumas cidades endurecidas com relação a medidas, outras não, e as pessoas até aproveitaram essa brecha para ir a outras cidades, comprar bebida ou circularem tranquilamente. E agora, então, com esse exemplo, essa harmonia. Esse exemplo que nós tivemos nessa época que você está destacando aí, ele não pode se repetir agora, porque as decisões foram tomadas em tempos diferentes. Hoje toma uma decisão Patos de Minas, amanhã toma Varjão de Minas, Varjão,
depois toma São Gonçalo do Abaeté, depois Presidente Olegário, depois Lagoa Formosa. Quer dizer, fora do tempo, tem que tomar uma decisão para hoje. Toma uma decisão para todo mundo. Como está querendo fazer, é lógico, Dória quer fechar o estado de São Paulo. Ele hoje deu esse parecer que pode amanhã anunciar um fechamento completo para o estado, a progressão para... Lá é onda vermelha, né? Fase vermelha, é a fase mais restritiva do estado de São Paulo. Porque as cidades, elas não se respeitam, né? Você fecha em Ribeirão Preto, a pessoa vai para Franca. Você fecha em Franca, a pessoa vai para Botucatu, sei lá onde. Então é complicado isso aí. Tem que ser uma decisão unificada. Aliás, nós devíamos tomar uma decisão do Brasil inteiro, né, Ludmila? Precisava ter uma liderança que vamos tomar uma decisão. O CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde... Isso que eu ia falar agora. Pediu, inclusive, e falou isso. Vamos tomar medida em conjunto. Porque o Brasil, nesses próximos 15 dias aí, vai viver momentos piores do que estamos presenciando. Então, se não houver essa ação coordenada, podemos aí ter um colapso, se tem como falar que é pior, mas será uma situação piorada. E a sugestão deles, do CONAS, dos secretários, é que se tenha uma barreira internacional, né, e até interestadual. Quer dizer, não ter comunicação, não ter viagens internacionais para o Brasil durante um período, e nesse mesmo período não ter também viagens estaduais, viagens entre Minas e São Paulo com o Rio Grande do Sul e etc. Olha só, Gui, foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais o primeiro óbito causado pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, é a SINP. O caso ocorreu em outubro em Juiz de Fora e acometeu uma criança de 9 anos. O garoto estava com Covid-19 e não tinha comorbidade. A doença pode se desenvolver em pessoas de 0 a 19 anos que foram infectadas pelo vírus. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas, foram notificados 211 casos suspeitos no estado. 104 já foram descartados e 77 confirmados. No Brasil já foram registradas 41 mortes, Gui. A grande preocupação dos pesquisadores e dos infectologistas de todo o Brasil é justamente isso que está acontecendo. A baixa da faixa etária na contaminação pelo vírus, pelo coronavírus. Porque enquanto estava localizada, o grosso, em cima só do pessoal de acima de 60 anos, era mais fácil de você fazer uma vacinação sistêmica e um controle sistêmico, e esse pessoal estaria protegido e, consequentemente, os outros teriam suporte para aguentar uma contaminação pelo vírus, e nós passaríamos com contaminação, mas sem mortes. E isso não está acontecendo. Nós estamos vendo jovens de 20 e poucos anos morrerem, baixando essa faixa etária aí. Tem muita gente que está morrendo aí de 40, 50 anos, na faixa de 40, 50 anos. Agora essa notícia dessa criança. Então essa mutação do vírus está assustando todo mundo e assustando os infectologistas justamente por isso. Vai dificultar, inclusive, o resultado da vacinação no Brasil. Por falar em mutação, Gui, Minas Gerais confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus. É um médico de 29 anos que trabalha em uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi diagnosticado em maio do ano passado e voltou a desenvolver a doença em janeiro de 2021. O médico teve sintomas leves e não precisou ser internado. A confirmação foi feita por sequenciamento genético produzido pela FUNED e trata-se de uma nova cepa, é isso que a gente estava falando agora, que não havia sido identificada no país. Essa notícia da reinfecção confirmada, a gente sabe que o Estado estuda outras reinfecções, mas foi o primeiro resultado que temos agora confirmado. E uma nova cepa dá um frio na barriga. Dá, e aí tem outros problemas que estão por trás dessa notícia, porque a reinfecção foi com vírus com uma mutação encontrada nos Estados Unidos. Esse médico esteve no Rio de Janeiro,
né, e voltou para Belo Horizonte, para a região ali metropolitana de Belo Horizonte, voltou reinfectado pelo coronavírus com uma variante, com uma mutação desse vírus encontrada lá nos Estados Unidos. Mas o pior de tudo isso, o Ludmila, é que ele fez um exame para detecção de anticorpos, o IgG, que é a memória permanente do anticorpo contra o coronavírus, em agosto, deu positivo. Ele estava com a defesa do organismo em dia. Só que em dezembro ele fez um outro exame e deu negativo. Quer dizer, você confia? Dá para confiar nesses exames? Você hoje vai no laboratório, faz um exame para saber se está com o coronavírus, dá negativo, você confia nesse exame ou você vai procurar um outro local para refazer o exame para você ter certeza? Porque é um negócio complicado. Esse aí é um estudo mais profundo e eu acredito que eles vão explicar essa reinfecção e vão explicar também por que esse exame deu negativo desse jeito, deu resultados contrários, né, de agosto para dezembro. Só esperamos que essa nova cepa aí não seja tão transmissível quanto a encontrada em Manaus, que tem provocado aí um desespero muito grande Brasil afora, já que até ontem nós mostramos uma entrevista com um pesquisador da Fiocruz que disse que ainda não é a predominante no nosso país. Pois é, mas você sabe que o que assusta o mundo é a variante de Manaus, que assusta pela velocidade de contaminação dela. A Europa, por exemplo, está vigilante, está vigilante com isso. O Reino Unido encontrou 6 pessoas contaminadas, já isolou essas 6 pessoas, 3 na Inglaterra e 3 na Escócia, já isolou essas pessoas, já isolou a maioria dos contatos que essas pessoas tiveram com outros, né? Esses outros também foram isolados e o mundo não se perturba com a variante dos Estados Unidos, não se perturba com a variante da África, mas está de olho e com medo dessa variante do Brasil por causa da velocidade com que esse vírus caminha, que ele contamina as pessoas. Pois é, infelizmente. Vamos dar uma olhada no nosso boletim epidemiológico que traz mais dados aí, recordes e tristes. Temos, de acordo com o boletim de ontem, mais 184 novos casos. Em Patos de Minas, nos aproximamos aí, Gui Boaventura, de quase 10 mil casos de Covid-19 no município. Constam nesse boletim também 10 novas mortes. Elas ocorreram entre 22 e 28 de fevereiro. E temos aí, Gui, 171 pessoas internadas. Além, também, quase 1.400 pessoas mais de 1.400 pessoas com o vírus ativo em Patos de Minas. Posso fazer uma observação à parte desses números? Em relação ao que se tem mostrado o site da Prefeitura e em relação a esses painéis que são montados pela Prefeitura. De uma irresponsabilidade, de uma inconsistência assim absurda, porque esses números... Nós divulgamos esses números, você levanta de manhã como jornalista a caça desses números, para acompanhar esses números, para informar esses números, para trazer para o telespectador, porque sabe que as pessoas querem saber isso, para se nortearem, para se orientarem. Ontem foi um samba do crioulo doido essa divulgação. Esperamos que agora que nós estabilizamos essa informação, que isso não aconteça mais. Agora, em relação à divulgação dos 174 óbitos ontem para 184 óbitos hoje, isso assusta demais a nossa região. Isso demonstra que nós estamos longe da queda desses problemas, da queda do nosso problema de estrutura. Nós estamos a um passo sempre do impossível. Nós estamos sempre a um passo de acontecer aqui o que aconteceu em outras regiões, o que aconteceu em Araraquara, o que aconteceu em Manaus.
Há uma espera muito grande devido a esses números, Ludmila, em relação, não sei o que você espera disso aí também, em relação à decisão que vai tomar o prefeito aqui de Patos de Minas, né? Até porque a gente sabe, o decreto. Até porque a gente sabe que nenhuma medida vai surtir efeito imediatamente, mas caminhamos aí para 15 dias. E por enquanto, apesar que a gente tem, segundo o boletim ali, uma média menor ou se mantendo nesses dias aí, acontece que há o esgotamento de leitos, há muitos casos ativos no município, muitos internados, conforme a gente vai ver, Gui, no próximo quadro aí divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, nós batemos recorde com relação à ocupação hospitalar. Eu não sei se tem como o hospital operar com 300%. E esse é um detalhe importante, exatamente. né? É aquele ditado, Ludmila, que o que transborda, e essa é a minha preocupação com a decisão do prefeito, porque o que transborda o copo d'água é uma gota. Então, se você tem todo o sistema saturado, você tem todo o sistema aí sem condição de atender as pessoas, mais uma pessoa que chega lá contaminada é problema. E é um problema sério, é o problema de uma vida, não é um problema de uma pessoa, é um problema de uma vida. Pois é, e a gente sabe muito bem que se a capacidade opera muito além do limite, como é que se oferece uma qualidade na prestação do serviço? Os médicos, os hospitais cumprem com a premissa de atender, de receber os doentes, até porque fizeram um juramento com relação a isso, mas como é que oferta? Mas em relação ao socorro, o socorro real, como é que você socorre uma pessoa tirando a outra? Precisa de uma UTI. Não tem UTI, você tira uma que está lá para colocar, que chegou, mais recente, complicada, a situação é uma situação complicada. E esses números que você mostrou aí, 300% de ocupação em leitos clínicos, quase 200% aí em leitos de UTI, são 166, e esse número não cai, Ludmila. Nós estamos aí há alguns dias com esse número girando em torno dos 160%. Pois é, e são 212 pacientes internados ao todo, isso contando pacientes de Patos de Minas e de outros municípios suspeitos e confirmados da Covid-19. O município de Coromandel também confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19. Tem sido uma sequência também de dias com confirmações de óbitos no município, assim como também outras cidades da região. Portanto, o município chega aí a 54 óbitos em decorrência da Covid, e com relação a ontem, Gui, também subiu o número de infectados, de casos positivos, agora 1.545, e olha que Coromandel tomou medidas rígidas, drásticas, e já tem um tempo aí, 15 dias também, com relação à barreira sanitária, a gente até falou isso, né, antes, só entra e sai da cidade com justificativa, lei seca e outras medidas mais. E continua aí casos positivos, freou um pouco daquela velocidade brutal que vinha registrando no município. Isso contando que Coromandel é uma cidade pequena. Imaginava-se que seria fácil dominar essa situação, porque são poucas pessoas, fácil a comunicação, fácil o entendimento das pessoas, mas a tomada de posição, que é o que você estava destacando há poucos instantes, você não sabe quando ela chega, quando chega o resultado. Não sabe se é em uma semana, se é em 15 dias. Nós aqui estamos 15 dias no módulo mais restritivo, mas ainda não temos um resultado que nos alivia, que fala, opa, olha aí, deu o resultado. Ainda não podemos falar isso. Quem sabe na próxima semana, quem sabe daqui a mais 15 dias, não se sabe isso. Pois é, a gente vai para o intervalo, Gui. Na sequência, nós vamos falar que prefeituras da região assinam proposta da Frente Nacional de Prefeitos para compra de vacinas contra a Covid-19. De volta com o NTV News, Gui Boaventura, neste momento, como nós dissemos no bloco anterior do nosso telejornal, acontece uma reunião dos prefeitos que pertencem à Amapá,
para discutir várias questões, dentre elas a terceirização do hospital regional. Eles estão fazendo uma reunião online com alguém que responde pelo governo, alguém da FHEMIG que responde pelo governo, para explicar como deve ser, como é que está, veja bem, já na Bacia das Almas, já com edital divulgado, já com toda a decisão tomada, é que os prefeitos, que são os maiores interessados, são comunicados, e só foram comunicados porque nós falamos aqui com o presidente da Amapá, o Dr. César, que é prefeito de Carmo do Paranaíba, e ele nos prometeu ir atrás disso e saiu daqui telefonando e ligando e pedindo explicações. Por isso está acontecendo hoje essa reunião. Ele fala amanhã com a gente, trazendo esse resultado. O maior absurdo, né? O maior absurdo, um atropelo do governo de Minas com essa região aqui, que não dá para entender a falta de respeito do governador com a nossa região, com os prefeitos, com as autoridades, com esse compromisso do povo, e ainda mais com um hospital como esse, né? O Estado fez absolutamente nada para construir esse hospital, construído pela cidade, com as pessoas participando, os normais participando, os políticos participando, e agora vem e toma uma decisão dessa sem falar com ninguém, desrespeito de toda a ordem. E os servidores do hospital também reclamaram, e muito dessa medida. Eles estão reclamando ainda. Porque sequer também foram comunicados. Exatamente. Só depois que já tinha sido tudo resolvido, foram só informados da decisão. Falta de respeito total, né? Ninguém sabia de nada. Soltam o edital para terceirizar o comando do hospital, que a gente sabe que não deu certo em lugar nenhum do Brasil. Vide o que acontece no Rio de Janeiro, né? Essa terceirização da administração para essas organizações sociais só serviu em outros lugares do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, para saída ou porta de entrada da corrupção. Pois é, Gui. Agora a gente fala sobre a decisão do prefeito de Presidente Olegário, também do prefeito de Patos de Minas, sobre a compra, né, de vacinas próprias através daquele consórcio da Frente Nacional de Prefeitos. No caso de Presidente Olegário, o Renis Cambraia, ele postou imagens desse protocolo de intenções, ele mostrou a assinatura, que prevê, portanto, não só a compra de vacinas, mas também de equipamentos e outros insumos importantes no enfrentamento à pandemia. E esse consórcio dessa Frente Nacional de Prefeitos vai dar suporte aos municípios caso o Plano Nacional de Imunização do governo federal, que a gente sabe como anda, né, não consiga suprir a demanda nacional. Até o Zema, o governador Zema, hoje veio falar que se o governo federal não garantir, ele vai assumir frente também, depois dele ver toda essa situação caótica e pelo grito de socorro de tantas pessoas que enxergam na vacina a única forma de seguir adiante a vida, a economia, o trabalho e tudo mais, e a própria segurança. Bom, até o momento aí, Gui Boaventura, mais de 100 municípios já indicaram a intenção de participar desse consórcio nacional para a compra de imunizantes, que também deverá seguir esse plano nacional de imunização, mas é uma garantia dos prefeitos à sociedade para que seja imunizada. Agora, as coisas do Brasil são assim, né? Funcionam na pressão, não é isso? Porque a Câmara dos Deputados só aprovou agora à tarde o projeto de lei que autoriza, em época de pandemia, em época de exceção, né, a mudança da regra, a mudança da lei, para que os municípios, os estados também comprem essa vacina. O projeto aprovado sem nenhuma emenda, aprovando o texto que é do Rodrigo Pacheco, que é do senador Rodrigo Pacheco, já vai direto com a aprovação do Senado, já vai direto para o presidente sancionar. E aí fica autorizado. Só que tem um detalhe, essa frente de prefeitos fez todo esse movimento e vale essa pressão, Ludmila. Nós sabemos que os municípios não têm o dinheiro líquido em caixa
para comprar essas vacinas, porque elas não são baratas. O investimento é muito alto para comprar essa vacina. Dependemos do governo, dependemos do governador do estado, dependemos da administração, do dinheiro do estado para que os municípios possam comprar. Pouquíssimos municípios no Brasil têm caixa, têm dinheiro, têm banca para comprar essas vacinas. Então vamos ficar nas mãos dos governadores. Mas você viu o que sugeriu Lira, né? Que seja criado um fundo nacional. Isso é praticamente impossível. Um nacional. Mas aí é praticamente impossível, porque aí você vai depender da boa vontade também da presidência da República, que vai ficar ressentido, claro, com essa lei, tirando das mãos do presidente a política de vacinação do povo brasileiro nesse momento. Mas no momento é o que as pessoas querem e precisam. Mas não é isso que a gente está lendo na política nacional. Infelizmente. Gui Boaventura, o NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Obrigado, um prazer dividir com você a bancada. E eu estarei sempre à disposição. Sempre. Dividiremos mais vezes. Com certeza. Obrigada a todos pela companhia. Uma ótima noite. Saúde a todos. Boa noite.